Eu sou a Silvana Moraes e estamos aqui para mais um podcast da Hashtag Síndico. E hoje estamos aqui com o senhor Eduardo Figueira, diretor da Action e diretor da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e presidente do Comitê de Monitoramento do Bloco 2. E também com o doutor Jorge Niemeyer, que é do escritório Niemeyer Farias. E hoje vai estar falando conosco. Primeiramente, eles vão se apresentar, para a gente conhecer melhor vocês, né, o que vocês fazem. Depois a gente vai para o tema. Podem ficar à vontade e agradeço a presença de vocês aqui também. Muito bom. Olá a todos vocês. Eu sou Eduardo, da Action. A Action é uma empresa de consultoria que está no mercado há mais de 30 anos. E há mais ou menos 10 anos a gente trabalha com um projeto de água, de contas de água, do que a gente está fazendo aqui em parceria com o Jorge, com a Niemeyer. Então, o que a gente faz basicamente é tratar contas que foram emitidas ilegalmente no passado. E agora, com essa nova decisão da STJ, nós vamos conversar aí sobre os efeitos que isso dá na nova realidade, como era no passado, o que acontece com os condomínios. Basicamente, dar uma resposta aos síndicos, administradores, sobre que impactos vai ter na sua administração. Nós trabalhamos muito com shoppings, hospitais, com universidades, condomínios. Então, a gente tem um conhecimento razoável de como é que funciona essa administração. Então, a ideia é passar para vocês com tranquilidade o que pode estar acontecendo com essas administrações, quem tem processo, quem não tem processo, como fica e por aí. É exatamente isso que o Eduardo disse. A gente tem um novo cenário que o STJ impôs para os consumidores de forma mais perversa ao Rio de Janeiro, e a gente está aqui para prestar os esclarecimentos e mostrar as consequências desse julgamento agora no dia a dia dos condomínios, com ação judicial ou sem. Sim, nós estamos aqui para falar sobre uma decisão muito importante, que é a decisão do STJ, né, que é a alteração da cobrança de contas de água, né? E estamos aqui com os dois especialistas, né, que vão falar melhor para a gente sobre isso. Tá. Só para contextualizar, eu sou engenheiro e perito, o Jorge é advogado, então a gente sempre trabalhou numa harmonia muito grande nesses últimos 10 anos, porque esse assunto não é só jurídico, não é só técnico, então todas as discussões acabam passando pelo campo jurídico, pelo campo técnico também. Tá? Então eu vou só fazer uma introdução de contexto, porque de onde vem essa história? Né? Essa história vem de longa data, dos 26 estados do Distrito Federal do país. Só o Rio de Janeiro tem uma condição diferente dos outros, que é tratar essa questão de saneamento toda estatal, de forma estatal. Na verdade, a lei federal prevê que isso seja municipal, né? Então seriam 5.500 municípios, mais ou menos, tratando da sua questão de saneamento. Como o Rio já foi capital, estado da Guanabara, a história do Rio fez com que se fizesse isso de forma estadual, e os decretos, toda a legislação passada é estadual, a SEDAI era uma empresa pública no passado, então tem um contexto disso. O que acontece é que no passado a SEDAI cobrava a gente chama de mínimo multiplicado pelas economias, que é uma conta para quem tem baixo consumo, né, consome pouca água, é um sarrafo alto de conta fixa, né? E isso, ao longo dos anos, foi contestado judicialmente em várias ações, lá de trás, 2002, 2003, por aí, né? O Jorge vai explicar isso. E depois de muita briga, muita discussão judicial, isso foi pacificado no Rio de Janeiro como ilegal. Então a cobrança, isso é que é importante, a cobrança do Rio de mínimo multiplicado pelas economias foi decidida numa súmula de 2010, a partir de 2010, que era ilegal. Porém, a SEDAI nunca respeitou essa decisão judicial e passou a continuar cobrando. Por isso, essa enxurrada de ações, de processos e tudo mais. O que significa isso? Significa que quem tem um consumo muito baixo, né, a conta mínima é alta. Então, não adianta você economizar água. Porque se você tem, por exemplo, um prédio de 10 apartamentos, com o mínimo de virada de 15 metros cúbicos, se você faz 15 metros cúbicos vezes 10 apartamentos, a sua economia seria 150 metros cúbicos. Ou seja, você seria cobrado fixamente por 150 metros cúbicos, mesmo que consumisse só 100. Então, não adianta você fazer economia, fazer captação de água de chuva, todo tipo de economia que você fizer não vai refletir na conta. Isso foi declarado ilegal e foi motivo de todas essas ações que tiveram desde aquela época até hoje. E, então, por força de decisões judiciais, havia necessidade de reduzir essa conta, as concessionárias tinham que cobrar
pelo medido real, quer dizer, se você consumiu 100 metros cúbicos num prédio de 150 economia, você vai pagar 100 metros cúbicos na primeira faixa porque você tem um consumo inferior ao sarrafo de 150. E, recentemente, essa decisão do STJ, agora do dia 20, ela tornou legal aquilo que era ilegal. Esse aqui é o resumo. Então, o Rio de Janeiro, a partir dessa decisão, vai estar autorizado a cobrar o mínimo multiplicado pelas economias. Ou seja, na verdade, vai dar legalidade àquilo que foi cobrado no passado. E vai sobrar uma janela de tempo para essas ações com benefício de quem pagou a menos, né? Então, eu vou fazer um parênteses por aqui, passar para o Jorge, depois a gente volta nos detalhes das contas, o que acontece. Na verdade, o que o Eduardo disse, é natural que os tribunais revejam os entendimentos e revisitem alguns temas, mas nesse caso, em 2010, foi fixado pelo STJ e aqui também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a ilegalidade dessa forma de cobrança que não guardava relação com o volume consumido, mas sim com base numa equação que seria essa multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades / economias, que é um outro critério. Só que, não obstante esse entendimento, as concessionárias, então a SEDAI aqui, a Águas de Niterói e algumas outras periféricas, nunca obedeceram esse comando. Então, naquele momento, seria natural que houvesse um aumento do ajustamento de ações dos consumidores que sofriam aquele tipo de cobrança para recuperar o que teriam pago a maior no período anterior. Sim. Mas seria esperado que, a partir dali, as cobranças fossem observar o que determinava a jurisprudência, a súmula aqui no Rio de Janeiro e o repetitivo no STJ. Só que, de novo, as concessionárias impunham uma resistência ao cumprimento desse entendimento, o que fez só aumentar, não mais para recuperar o que havia sido pago, mas para que obrigar que ela, como concessionária, passasse a cobrar dessa forma correta. Isso causou uma certa confusão, aqui, especialmente no Rio de Janeiro. E agora, de tantas demandas, o STJ, em 2021, pensou 2 processos, agora eu vou entrar numa esfera necessariamente processual, jurídica, pensaram 2 processos, 2 recursos daqui do tribunal, para olha, vamos de novo ver por que ainda se discute, porque esse tema não está pacificado, pelo menos no dia a dia. E se decidiu, isso foi em 2021, e afinal, agora no julgamento, se decidiu pela reversão daquele entendimento, ou seja, em 2010 foi consolidada a ilegalidade, e agora, em 2024, se decidiu pela legalidade dessa forma, que, mais uma vez, não guarda relação com o consumo de água. E, no nosso entender, ela deixa de ser justa por conta disso. Mas, nesse momento em que se decidiu pela legalidade, de certa forma, se prestigiou a recorrente ilegalidade pelas concessionárias de 2010 até hoje. Então, essa é uma questão que ainda tem espaço para discussão e as partes envolvidas lá na STJ ainda vão buscar consagrar esses efeitos a fim de que, de novo, não haja uma confusão como houve em 2010. Esse é um assunto muito importante, né, para os síndicos saberem o que está acontecendo, né, no dia a dia e ter noção dos seus direitos também, né, como consumidor. É isso. E eu queria muito saber por que a conta de água é uma das segundas, né, conta mais cara de dentro de um condomínio, como diz a segunda maior conta do condomínio. Bom, fala para eles qual é a primeira. A primeira conta é gente. Mas eu tenho terceirizado, não importa. Se você somar o contingente de gente, seja terceirizado ou seja orgânico, essa conta normalmente é a maior conta de um condomínio, de um shopping ou de qualquer imóvel desse tipo. A segunda conta normalmente é água, né? Tem algumas combinações aí. Primeiro que, mas a conta de energia não é tão alta. Mas a energia já é individualizada normalmente, porque cada unidade paga a sua e a água não. A água cai numa cisterna, que é um tanque comum, né? Então, isso é muito importante, o entendimento. Quer dizer, a água é diferente da energia e do gás, porque a água tem estoque e o gás e a energia não tem. Então, eu sei porque algumas concessionárias estão falando, não, a gente vai individualizar direto. Olha, individualizar direto significa você colocar uma caixa d'água em cada sala, né? Não é possível isso nas configurações prediais atuais. A não ser que você faça ligações diretas nos prédios novos
e a concessionária garanta que não vai ter falta. Vai ter pressão constante, o que também está longe no Rio de Janeiro. Então, não é uma realidade. Mas o que é importante? A água entra num prédio, passa pelo hidrômetro e cai num tanque comum, que é a cisterna. Esse condomínio vai pegar as suas expensas, o seu custo, a sua manutenção de bomba, energia, bombear essa água lá para cima, para os reservatórios superiores, e essa água vai descer por gravidade na rede interna e abastecer os apartamentos, as salas e tal. Então, na verdade, tem que ter muito claro isso. Quem abastece um apartamento ou uma sala é o condomínio, não é a concessionária. Então, o contrato de fornecimento com a concessionária acaba no hidrômetro, quando ela abastece o prédio, no tanque comum. Dali para frente, não. Então, tem uma série de questões. Como é que é uma conta d'água? Uma conta d'água ela tinha, né, basicamente 2 parcelas em relação à água, e agora vai passar a ter 3. Isso aqui é importante. Uma coisa é quanto existe de consumo individual de cada sala, cada apartamento. Os prédios que têm medição individual privada do próprio prédio levam uma grande vantagem nisso, porque eles conseguem medir quanto cada apartamento ou quanto cada sala consome. Se você somar isso, vai dar o volume de consumo individual. Só que a conta d'água é única, ela é para o prédio. Tá? Então ela vai dizer lá, você consumiu o prédio, você consumiu 1.000 metros cúbicos, mas o somatório dos individuais deu 600 metros cúbicos. O que significa? Significa que 400 metros cúbicos que a sobra é gasta na área comum do prédio, né? Na área de lavagem, de limpeza de corredor e tal. Só que agora, para os pequenos consumidores, não é mais. Essa parcela do comum, esses 400, vão aumentar, porque o cálculo da conta agora não é mais pelo consumo, para quem consome pouco. Então vai ter uma terceira parcela, que é a parcela que não tem água. Então o condomínio agora vai pagar os de baixo consumo, o somatório do consumo dos individuais, mais o consumo real do comum, da área comum, e mais uma parcela que não tem água, que é a diferença dessa multiplicação do mínimo pelas economias. Então vamos lá, exemplo. Vamos supor o prédio que eu falei de 10 apartamentos, 10 vezes 15 dá 150. Ele, ao invés de pagar os 100 metros cúbicos que ele consumia, vai passar a pagar os 150. Então ele tem 3 parcelas. Dentro dos 100 metros cúbicos de consumo dele, tem lá, vamos supor, 70 metros cúbicos do somatório dos apartamentos, 30 metros cúbicos da área comum e mais uma taxa da diferença de 50 que não tem água envolvida, que vai para a concessionária. Então, esse é o problema hoje. Quem tem uma estrutura de baixo consumo vai pagar por não ter água. Essa aqui foi aprovado no STJ. Então, o exemplo... Era desvantagem, né? Não, isso é um exemplo ecologicamente incorreto, ambientalmente errado. Então, você está dizendo o seguinte, prédio que tenha baixo consumo e fez um trabalho insano de economia de água, não vai ter mais necessidade disso, porque você pode... Por exemplo, aquele prédio de baixo consumo que o síndico briga com todo mundo para não lavar carro na garagem, pode lavar. Você vai ter mais 50 metros cúbicos que você vai pagar de qualquer maneira. Aquele prédio que estava fazendo um projeto de captação de água de chuva para reduzir o consumo, se ele reduzir o consumo, ele vai continuar pagando fixo, se ele tinha baixo consumo. Então tem uma série de, entre aspas, recados educacionais para a população que são muito nocivos por essa medida, entendeu? Não é só o cálculo da conta. Entendi. E no último evento que nós fizemos lá, né, em Botafogo, as pessoas ficaram muito surpreendidas com todas essas informações. Precisam ser passadas, né? E eu nunca vi ninguém falar em nenhum evento de síndico. Foi muito interessante, foi novidade, né, para o público. E agora também nós vamos estar falando também sobre mais informações no mesmo assunto no próximo Café dos Feras, que será dia 25/7 no Dimensel, né, que será de início a partir das 8 horas da manhã, com também o Eduardo Figueira e o doutor José Niemeyer. Jorge Niemeyer, desculpa. E assim, mais informações você poderia passar nessa parte de água? Vamos lá. Isso não acontece, porque eu já recebi telefonemas aí apavorados, né? O que vai acontecer? Caiu o mundo, porque o STJ votou pela volta do mínimo multiplicado. Então é importante o seguinte, quem tem consumo muito alto
não muda nada, porque ele já não era cobrado pelo mínimo multiplicado no passado. Tá? Então, isso é que é importante. Isso não acontece... vale a pena mais economizar, gente. Não, quem tem consumo alto vale, porque ele paga pelo medido. Isso só acontece naqueles prédios que têm consumo baixo. Então, o que a gente pode dizer aqui? Por exemplo, imagina um prédio de 15 andares, novo, que está com 10% de ocupação. Esse prédio ele vai pagar uma fortuna de água, porque ele tem um consumo baixinho, ele vai pagar um fixo muito alto, que é 15, se for residencial, é 15 vezes a quantidade de apartamentos, o número de economias que tiver na conta dele. E, na verdade, ele consome quase nada. Né? Então, esse impacto, principalmente para os administradores, precisa ser visto, porque antigamente tinha defesa para isso, você conseguia uma tutela, o Jorge explica aí e tal, vai cair, e era uma obrigação da companhia cobrar pelo medido, né, para esses casos. Agora não vai ter mais. Mas ainda é importante que também não é imediato. Isso não vai acontecer na próxima conta. Tá? Entendi. Eu vou passar para o Jorge falar um pouco dessa parte jurídica disso, depois a gente vai para a parte prática, quando isso vai entrar realmente na conta dos condomínios. Porque eu já tive notícia de algumas concessionárias ligando para síndicos, vocês perderam lá no STJ, então tem que pagar. Calma que não é bem assim não. A decisão do STJ ela tem uma amplitude e isso é uma conversa que tem que ir com calma. Acabei de conversar com o síndico aqui no telefone sobre isso, tá? Então vamos com calma e eu acho que vale a pena o Jorge explicar essa parte do STJ aí. Pois é, de novo, definido o tema, no sentido de agora que ser legal, existem situações em que, por força de decisão judicial, e que, na verdade, se a gente for pensar a grosso modo, não deveria ter acontecido. Naturalmente, em 2010, os concessionários adequado à forma de cobrança. Não foi o que aconteceu. Mas há aqueles que se socorreram, buscaram sua proteção na jurisprudência pacífica, no entendimento consolidado, e vinham obtendo decisões favoráveis nos processos que ajuizavam. E isso fez com que, processos em que se havia pedido de tutela antecipada e esse pedido havia sido acolhido, a conta reduzia para se observar o volume consumido. Isso trazia ao condomínio um benefício instantâneo muito confortável e refletindo, mais uma vez, o consumo e os movimentos de economia. Quando o condomínio passava a perceber que a conta dele refletia o consumo, aí sim que ele se adequava para cada vez mais conseguir uma conta mais baixa, um consumo mais baixo e um preço de conta mais baixo. Mas, então, o que se decidiu é que, a partir de um futuro próximo, as concessionárias vão poder cobrar da forma... Na verdade, você falou que ela nunca foi legal, né? Na verdade, ela foi consolidada como ilegal, de uma forma muito mais tranquila em 2010, mas ela sempre foi legal. E agora, de forma inédita, ela se torna legal. Então, vão ser cobrados dessa forma, mas aqueles que se protegeram lá atrás e tiveram uma redução nas suas contas durante o período da ação e pagaram, portanto, o que seria a menor, pagaram de acordo com o consumo, terão seu direito respeitado. Então, não terão que pagar o que deixaram de pagar no curso do processo. No caso, daqui para frente. Exatamente. Né? E o para frente, isso está muito claro também no acordo do STJ, é tão logo o acórdão do STJ seja... Como é que funciona o trâmite? O STJ expede ofício às presidências dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, e cada um dos tribunais prepara um aviso às suas varas, e a partir daquele momento ali, isso vai ser transposto para os processos em curso, e ali vai ter Então não tem data certa decidida de quando vai começar? Não, ainda não. Mas apesar de já terem telefonemas sobre isso, não tem. Exatamente. Entendi. Isso é bom alerta para a população. Cria-se o caos, claro, porque... criou. Mas o objetivo é esse, infelizmente, mas a gente está aqui para dar essa informação, não é de forma automática, não é instantânea, isso depende de um provimento ainda. O Jorge fala assim, mas ele esteve em Brasília, ele estava lá falando, inclusive, no julgamento do STJ. Isso é importante, porque a gente ouve falar muita coisa de pessoas que até conhecem o assunto de rebate, de ouvir falar, não lá de dentro. Então, a gente está trazendo para cá uma informação original, quer dizer, olha, o Jorge estava lá no julgamento, eu também estive lá em outubro, na audiência pública. Então, como a gente trabalha com isso há uma década,
a gente procura trazer para a população a informação primária. Olha, é isso que está acontecendo. A gente dá suporte, inclusive, para uma rede de advogados que não são especialistas nisso, né? O componente técnico desse negócio, ele tumultua realmente a vida jurídica. Isso a gente sabe disso, a gente conhece dessa maneira. Então, toda ajuda que a gente pode dar para esclarecimento dessas coisas, a gente faz. Não tem nenhum problema, não. Tem alguns pontos que são nevrálgicos, né? Por que a conta do Rio de Janeiro é alta? Porque essa estrutura tem uma combinação de coisas que não foi tratada em conjunto. Por exemplo, quando você faz o mínimo multiplicado pelas economias, que é o que foi aprovado agora para frente, é para o Brasil todo. Tá? Só que a estrutura tarifária do Rio é uma das mais caras. Então, quando você combina essas coisas, dá um tiro na conta. Se você pegar a estrutura tarifária de Belo Horizonte, por exemplo, não é assim. Ela é muito menorzinha. Então, o efeito no bolso é menor. Mas qual a diferença disso tudo? Por exemplo, hoje, uma conta residencial no Rio de Janeiro, ela de 0 a 15 metros cúbicos, ela tem um preço, que é R$ 5,38. Né? Se você passar dessa faixa entre 15 e 30 metros cúbicos, ela já pula de 5,38 para 6,16, até 30 metros cúbicos vai para R$ 13. Então, você tem uma curva de crescimento, chamada tabela progressiva, que é muito forte. Agora, ela é muito forte, mas ela está, ao mesmo tempo, com uma vedação de se cobrar pelo mínimo multiplicado, que era a lei antiga. Sim. Então, ok, você acomoda o valor final da conta numa situação, ok, eu tenho um valor unitário alto, mas a forma de cobrar ela é assim. Quando você vem e altera só uma parte disso, quer dizer, não, agora aqui tem que cobrar pelo mínimo multiplicado, mas você preservou uma tabela alta. Então você está aplicando duas formas perversas de cobrança. Isso vai ter condomínio que vai ter aumento aí de 300%, 400% tranquilamente, porque consome muito pouco e vai ser cobrado por uma taxa fixa. É isso que os síndicos, administradores têm que ficar atentos nos seus orçamentos, porque não há nada que possa fazer, porque hoje é lei. Entendeu? Hoje é legal. Por exemplo, um metro cúbico, a pancada vem muito maior em prédios comerciais de baixo consumo. Por quê? Eu falei, o metro cúbico de residencial é 5,38 ou 6,16. Né? Tudo bem, a primeira faixa de metro cúbico de comercial é R$ 20,97 por metro cúbico. E dobra no esgoto, aqui no caso do Rio. Né? Então você vai para 41. O que acontece? Você pega um prédio de várias salas comerciais, cada 4 vale uma economia, você vai lá, é fácil você achar prédio de 200 economias, 300 economias. Vezes 20, vai dar um volume mínimo de 3.000 metros cúbicos, 4.000 metros cúbicos. Inalcançável. Que você vai pagar a 20 metros cúbicos, R$ 20 por metro cúbico. Então a conta já sai de um valor altíssimo. É claro que se você tivesse uma estrutura tarifária, por exemplo, como a de Belo Horizonte, que é menor, você multiplica aqui, mas você tem um valor menor lá. Então, o valor final da conta é menor. Então, o que aconteceu com o Rio foi que foi padronizado uma forma de cobrança mínima pelo Brasil, mas a estrutura tarifária do Rio não foi revista. Então, isso é uma discussão que é um alerta que fica aí para a LERJ, que fica para as autoridades. Observem o seguinte, isto causou um desequilíbrio no valor final da conta. Que, por outro lado, essa estrutura tarifária que está vigindo hoje aqui foi a base das concessões das concessionárias novas. Sim. Então, hoje bagunçou o Rio. É por isso que eu falo, o Rio é dos 26 estados do Distrito Federal, é o que tem uma crise. Isso só impactou aqui. Tanto é verdade que lá em Brasília, um assunto decidido no STJ, em Brasília e tal, não tinha praticamente ninguém de outros estados lá. Só Rio de Janeiro. Então, por causa disso, da combinação de fatores. Então, a água no Rio é cara e vai ficar mais cara, o saneamento em geral, com dobra no esgoto, por causa dessa combinação, né, de fatores. A gente combateu o mínimo multiplicado aqui, porque tinha uma estrutura tarifária cara. Então, agora você passa a ter o mínimo multiplicado aqui com a mesma estrutura tarifária cara. É isso que eu... E assim, eu queria muito saber também, né, sobre as empresas, né? O Dr. Jorge, ele faz a parte jurídica, o senhor faz a gestão. Então, o que você pode ajudar com os síndicos que precisarem de uma gestão no condomínio sobre esse assunto de água? O que você pode ajudar dentro dos condomínios com a sua empresa? Então, vamos lá. Se a gente partir da premissa de condomínios, shoppings, e principalmente comerciais, tá, que tenham consumo elevado,
Então aí vale você fazer um bom trabalho de redução de consumo, né? de gestão hídrica, de redução de consumo. Tem várias formas de fazer isso. Só que esse trabalho só vale a pena você investir até um certo limite, que é esse, hoje está designado que é o limite do mínimo multiplicado pelas economias. Quando você passa a fazer investimento abaixo disso, na verdade o que você está fazendo é transferindo recursos para a concessionária, porque ela vai te cobrar esse volume você fazendo ou não. Então o que é importante hoje é ter esse balanço. Então aquelas tarefas, por exemplo, que não eram feitas no passado para a economia de água, ou aqueles investimentos em equipamentos para a economia de água, se for ficar abaixo, hoje não vale a pena. O recado que estão dando para o Rio de Janeiro é o seguinte: gastem água para essas situações. Paguem mais. E paguem. Não, vai pagar a mesma coisa. Paguem a mesma coisa, mas... Então, assim, é um negócio meio absurdo. Você está num ambiente mundial de economia, de uso responsável do recurso hídrico, e vem uma decisão dessa e dá esse recado, entendeu? Então, assim, todo mundo que gasta muita água, que é de condomínio grande ou de comerciais grandes, vai refazer a sua estrutura operacional considerando esse gasto. Essa é uma coisa. A outra coisa é a estrutura de negócio. Você pega uma concessionária hoje, depois da concessão, o que é uma concessionária hoje? Ela é uma revendedora de água. Ela compra a água da SEDAI e vende água para a gente, para a população. Então, ficou mais fácil, porque enquanto era a SEDAI produz a água, transporta a água, faz tudo isso, e você não tem muita visibilidade de como é esse custo. Hoje não. Hoje você pega uma concessionária dessa, ela compra 1.000 metros cúbicos da SEDAI e vende 1.500. Essa é a realidade que está hoje. Ela vende... Outro dia eu ouvi que é o milagre da multiplicação da água. Né? Tinha um dos inventaram da água. Quem reclamava da SEDAI... Entendeu? Não, mas a SEDAI que criou isso. Na verdade, essas concessionárias, isso aqui é importante, as concessionárias atuais, elas estão surfando numa receita marginal que foi criada pela SEDAI. Elas não criaram isso. Entendi. Tá certo? Simplesmente... Agora, essa água que eles estão vendendo a mais, ela não tem custo, ela não foi comprada. Não existe água envolvida. Ela não existe água envolvida nisso. Essa água não passou no hidrômetro. Então não tem que se discutir desequilíbrio econômico de contrato, nada disso. Se você tem uma revendedora de água que você comprou 10 mil metros cúbicos, por que você vai vender 15 mil? E se beneficiar disso? Então, tem uma série de coisas por trás que vão aparecer com o tempo. Né? Isso é uma decisão muito recente, mas é importante. Ela vai afetar bastante os orçamentos, principalmente dos comerciais, dos shoppings, que têm bons projetos de economia de água. Quem não tem, já gastava mais, ok, não muda nada. Né? Então, o que acontece? Quem que vai sentir? Aqueles condomínios que gastavam pouco, eram cobrados pelo mínimo, nunca tomaram providência e nem sabem disso, não vão sentir nada, porque ele já cobrava, era cobrado pelo mínimo, continua sendo cobrado, era ilegal, passou a ser legal, sempre pagou mais caro. Aqueles condomínios que eram cobrados erradamente pelo mínimo, judicializaram, se beneficiaram desse negócio durante vários anos, né, onde você te roubou a conta por força de tutela, de sentença, da produção jurídica, vão voltar a ser cobrados como eram no passado. Então vai ter uma janela de benefício concreto. Tá? Isso está claro. Algumas mazelas que eram feitas no passado, por exemplo, a SEDAI retalhava quem entrava na justiça mudando o cadastro do condomínio para uma economia. Isso é uma retaliação conhecida. Essa sim, aí o Jorge depois explica aí, foi reconhecida como ilegal e vai ter um benefício grande em termos de retroação, de retroatividade e tal. E do ponto de vista social, é quase que uma aberração, né? Porque você pega hoje um prédio Minha Casa Minha Vida, tá? Normalmente são prédios muito grandes, esses é que vão sofrer mais. Porque são prédios que têm muitos apartamentos, uma quantidade de economias muito grande, quando você multiplica, já dá uma partida muito alta, e normalmente são casas que consomem pouco. Então, se você pegar, por exemplo, um apartamento de 5 quartos na Vieira Soto, no Ipanema, e tiver... Vou dar aqui um exemplo. Imagina um apartamento de 5 quartos na Vieira Soto com um prédio de 10 apartamentos. Com tudo que você quiser, sauna, ofurô, tudo que você quiser lá. E se você tiver um prédio de Minha Casa Minha Vida, de apartamentozinhos de quarto e sala ou 2 quartos, eles vão, com o mesmo número de apartamentos, eles vão partir do mesmo volume mínimo.
com capacidade de pagamento completamente diferente. Nossa, que desastre. É isso que foi aprovado pelo STJ. Tá? Então, é uma coisa para se rever, e quem está afetado é o carioca. Esse aqui é importante. E não tem como revogar, voltar atrás, o que fazer, e fala aí. Na verdade, a decisão do STJ ela é estranha para quem conhece o dia a dia, e tanto da operação junto ao condomínio, quanto do entendimento até então, e a conta na prática, né? Olhar uma conta, ver o volume envolvido, ver o preço do metro cúbico, e parece algumas coisas muito abstratas, mas a lesão ela é concreta. Então, até avançando ainda na linha dos síndicos e do interesse dos condomínios, outro fator que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção é que a gente já falou aqui de economias. Quantidade de economias, e parece uma coisa, de novo, abstrata, mas ela é um fator predial cujo cálculo é estabelecido por determinadas métricas. Então, olhando a planta de um prédio, em regra, você consegue definir quantas economias aquele prédio vai ter, não necessariamente o número de unidades, enfim, tem alguns outros fatores. E se antes a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias era ilegal, e ela agora se tornou legal, e sendo o número de economias um fator de multiplicação, é importante que os condomínios vejam se a sua classificação está correta. Se tiver mais alta do que de fato você vai pagar ainda mais caro. Então, analisar o cadastro, ver se o cadastro junto à concessionária está adequado, procurar um engenheiro, uma empresa com histórico de conhecimento, para verificar o seu enquadramento e ver se a conta que vai refletir, ainda assim, que não o volume consumido, a métrica de multiplicação correta com a sua estrutura. Isso que eu acho que é uma outra preocupação. Hoje vai mudar bastante aqui no Rio essa questão, pelo fato de ser consolidado, para quem... Na verdade, o que muda é para quem tem proteção judicial, que na verdade é uma minoria, né, no Rio de Janeiro. Apesar de nós temos um projeto grande, outros têm também, mas se somar isso em relação à população, é uma gota, né? É por isso, por exemplo, que a gente tem a Action, que faz esse trabalho junto com o Niemeyer, mas a gente tem todo um trabalho feito pela Câmara Comunitária da Barra, que é para a população que não tem acesso ao processo ou nem conhecimento. Sim. Então a gente atinge um público muito maior, não tem a menor finalidade comercial, é para um trabalho social mesmo, né? Então, assim, vai continuar tendo uma sensação de água cara. Então, com a entrada das novas concessionárias, houve um movimento muito grande, porque trocaram o hidrômetro, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Não é necessariamente verdade você trocar um hidrômetro. Estou pagando mais caro porque trocou o hidrômetro. Não, é porque os hidrômetros antigos eram muito ruins. Então você ainda tem essa combinação de fatores. O hidrômetro antigo era muito ruim, né? E hoje, como essa concessionária nova, as concessionárias novas, elas dependem, a moeda delas é metro cúbico, porque ela compra metro cúbico e vende metro cúbico. E a única fonte de você fazer, o resto é percentual, 100% do esgoto e tal, tal. Então, o que você faz de faturamento é metro cúbico. Então, qual foi a opção delas? Vamos investir em saneamento, esgoto, não sei o quê. Não, primeiro nós vamos investir no hidrômetro, porque é onde fatura. Entendi. Entendeu? Então, os hidrômetros que estão sendo trocados hoje são hidrômetros de alta qualidade. Então, na verdade, aumenta o volume, não é porque o consumo aumentou, é porque ele marca melhor. É mais preciso. Então, agora, quem tem mínimo multiplicado, essa diferença não vai aparecer mais, porque já está coberto pela multiplicação. Algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, a gente viu lá atrás, quando a gente começou isso, em 2017, por aí, um exemplo claro, isso é um shopping que a gente foi ver, e quando a gente conseguiu a tutela e a conta desse shopping caiu mais de 50%, apareceu um vazamento, entendeu? Então foi um negócio, tem um vazamento, o vazamento passou a ser um negócio assim, escandaloso no shopping. E até fui ver e tal, era um vazamento significativo na rede de incêndio que ia para a água pluvial e ninguém via. Não aparecia na rua, na grama, não aparecia em lugar nenhum. Pelo fato de você ser cobrado pelo medido, apareceu, porque passou a ter um gerenciamento de metro cúbico a metro cúbico. Quando você volta, por exemplo, para um mínimo multiplicado desse e tem uma gordura enorme que você vai pagar, eu garanto que em pouco tempo muitos vazamentos não vão ser consertados.
porque o custo do conserto do vazamento é maior do que você paga para a concessionária. Quer dizer, Entendi. é o belo recado que nós Nossa. estamos dando para quem tem que ter consciência de consumo, cuidado com o meio ambiente. É isso que está acontecendo. Já que você paga 100% no esgoto e paga um mínimo alto, deixa vazar. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, como que você vai virar numa escola, numa formação de criança, adolescente, levar cuidado ambiental com uma situação dessa? É isso que está colocado no Rio hoje, entendeu? Sim, sim. E, inclusive, nós vamos estar falando, né, mais detalhes, vamos dar mais detalhes no nosso evento, Café das Feras. Vou chamar de novo, né, no dia 27 de julho, a partir das 8 horas, no Dimensio Office Park. E a gente vai contar com a presença dos dois lá, que vai ser um prazer. E eu agradeço a vocês por essa live, da gente estar falando aí, passando informação para os síndicos, né? Não só para os síndicos, mas para todo consumidor, né? Na verdade, todo morador precisa saber dessa informação também. Porque quando só o síndico tem informação, o síndico é sempre o ruim, né? Então, quando a informação é passada para todos, é importante. E eu agradeço muito, né? Se vocês quiserem passar mais alguma... Não, eu queria mostrar algumas coisas, assim, sugestões rápidas, né, imediatas, porque muita coisa, como o Jorge falou, ainda vai aparecer. Sim. São os embargos aí, que vão discutir uma série de coisas. E os efeitos práticos, as contas futuras aí. Sim. Isso é que é importante, isso que eu ia lembrar. Quer dizer, o efeito prático, quem tem proteção judicial, isso é importante. Não adianta a concessionária mandar a conta hoje multiplicada, porque ele ainda não entrou em vigor. Só quando fizer, quando aparecer no processo específico daquele prédio, daqui a algum tempo. Eu já sei que já tem gente ligando, cautelar. Não é bem assim não, ainda vai. A STJ está em recesso, só volta em agosto. Irregularmente, né? Isso vai ter Ligação continuidade. Então isso tem aí um prazo para andar. Isso é a primeira coisa. Ilegalidade, a ilegalidade vai lá desde 2010. Legalidade é antiga. Se for entrar nesse detalhe... Então esse é o primeiro ponto. Aviso aos síndicos, olha, não é bem assim. Mas só vai ter efeito para quem tem ação, né? Sim, sim. A outra coisa que é uma sugestão para os síndicos que vão ficar, alguns já falaram comigo, não, o pessoal do prédio quando aumentar, vai ficar em cima de mim e tal, porque já não era assim no passado. E a sugestão que eu dou é deixar claramente demonstrado no prédio a parcela que o prédio paga sem água. Porque o que acontece? Quem conhece uma conta d'água é o síndico, a administração. Tem muito morador que não está nem aí, nunca viu. Alguns dizem que nem pagam água, porque está no condomínio. Está o nível de falta de educação hídrica que tem aqui. Então a gente tem juízes que julgam causas de água, nunca viram uma conta. Moram no prédio, nunca foram síndicos, não sabem nem como é que funciona a conta. Acham que é uma conta da NASA. Não tem nada disso. É muito simples isso aí. Então, assim, se os prédios, os condomínios em geral, começarem a publicar, a mostrar como é a conta d'água a partir desse momento, né? Que ela tem 3 parcelas, que ela tem a parcela de consumo individual, que ela tem a parcela do uso comum e que ela tem a parcela que não tem uso de ninguém, porque não tem nem água envolvida, mas é aprovado assim. Sim. Isso pode começar a criar uma consciência para que as pessoas entendam como foi essa decisão e o efeito que ela está causando, por exemplo, no seu prédio. Por que eu pago tanto de água? R$500 por apartamento de água? Porque você deveria pagar 300, mas 200 não tem nem água. As pessoas não sabem disso. Então, não conseguem cobrar dos governantes. Isso só é assim, só para ter uma ideia, esse assunto não seria nem de Brasília, esse assunto daqui do Rio. Ele deveria ter sido resolvido aqui no Rio. Ele só subiu porque deixaram, né? Então, se o Rio quiser resolver as coisas do Rio, resolve. É só as pessoas entenderem o que tem que fazer agora. Tem que se posicionar e a luta. Senão não adianta. Só meia dúzia de abnegados virem para Brasília, discutir lá e tal, e não resolver. Tá? Mas então é isso. Resumindo a ópera, o mínimo volta, não é que seja novo, isso aqui é importante, vai ser cobrado como era no passado. E quem tem ação e se protegeu, conseguiu o resultado, que é ter essa janela de tempo, que esse benefício foi feito, quitado. É isso que sobrou, por enquanto. Né? É isso. Primeiro agradecer o convite aqui, acho que tem muita informação que a gente pode passar, mas eu que agradeço. A notícia é nova, os efeitos ainda são desconhecidos sob o ponto de vista prático, ainda terão outros movimentos no processo, assim espera-se. E no evento do dia 25,
Mais novidades. Mais novidades. Mais novidades, Próximos passos. Sim. E o pessoal tá empenhado aí, tá curioso para saber as novidades, né? Estão gostando dos assuntos. Então, vamos lá. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos aí também. A paciência por ouvir a gente. Mas foi um prazer. essa é a realidade. Foi informação muito bem aceita. Né? E até o próximo podcast da Hashtag Síndico.